Bom, como a gente faz sempre, a gente vai começar com uma oração e te convido a orar comigo, então. Senhor, a tua palavra é tão rica, ó Deus, tão cheia de detalhes, tão cheia de coisas importantes, ó Pai, e profundas também para conhecer. E eu peço, Senhor, que o Senhor bondosamente, ó Pai, nos dirija nesse estudo de hoje. Há bastante coisas curiosas ali, ó Pai, na tua palavra, nos textos que nós vamos estudar. E eu quero, ó Deus, que isso não só aguce a nossa curiosidade, ou mesmo a gente satisfaça a nossa curiosidade, ó Pai, mas que nós realmente possamos mergulhar mais no conhecimento da Tua palavra, no entendimento, ó Deus, do que o Senhor nos revela, e também, ó Deus, no conhecimento daqueles que são nossos inimigos, ó Pai, inimigos espirituais, e com quem, ó Pai, nós batalhamos como igreja, como servos do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a crescer no entendimento e crescer em sabedoria, ó Deus, para que possamos, com firmeza e com autoridade, e com o poder do Teu Espírito, ó Deus, viver nesse mundo e Te glorificar em tudo. Ajuda-nos, ó Pai, nesse estudo. Novamente eu lhe peço, em nome daquele que é o nosso bendito Rei, Salvador, aquele a quem nós temos olhado na Escritura e procurado, ó Deus, conhecer cada vez mais, não só através da palavra, mas aquele que conhecemos também pelo próprio Espírito que habita em nós, nosso Salvador Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém. Bom, hoje a gente vai tratar de problemas no paraíso, né? São realmente o ponto assim onde a história vai começar a desenrolar na escritura. E a gente já está acostumado com a história da queda em Gênesis 3. A gente já ouviu falar tanto, né, desse assunto que ele parece até resolvido e descomplicado para a gente, né? Mas a verdade é que a passagem ela apresenta algumas questões que exigem uma revisita. E agora, então, a gente vai, nessa aula, examinar um dos personagens da história, que é a serpente. E mais uma vez, há algo mais do que aparenta aqui na história bíblica, né? Uma das coisas que sempre me incomodou, assim, um pouco, na narrativa, né, de Gênesis, foi o fato de Eva não se assustar com a ideia de uma serpente falante, né? Além disso, em todo o texto bíblico, assim, ninguém parece manifestar qualquer estranheza com a situação. E, assim, eu me perguntava por que esse silêncio sobre o assunto, né? E a verdade é que o leitor antigo, ele não esperava que Eva se assustasse. E não porque ele acreditava, assim, exatamente que um animal falasse, mas porque há motivos codificados no aparecimento da serpente que exige mais uma vez um entendimento assim sobre essa linguagem do mundo espiritual. E na aula passada a gente viu que o Éden era um território divino, onde Adão e Eva habitavam com Deus, com a criação de Deus ali, e também uma milícia celestial. E nessa aula eu quero mostrar que Eva, ela estava falando com um ser sobrenatural, um membro, na verdade, do conselho divino, e esse membro não ficou satisfeito com a decisão de Deus de criar a humanidade e dar ao homem o domínio que ele deu. Agora, é claro que, lendo o Novo Testamento, a gente consegue entender que aquela serpente não era propriamente um animal, especialmente se a gente lê os capítulos 12, capítulo 20 de Apocalipse, porque ali diz claramente, né, que a antiga serpente é Satanás. Mas um leitor antigo, ele não precisava, na verdade, da leitura do Novo Testamento para entender isso. Além do entendimento que eles tinham sobre o Éden como sendo um território divino,
as palavras usadas no próprio texto, na verdade, eles levam também, essas palavras levam também a essa direção. Mas, bom, antes de tratar da gramática de Gênesis 3, eu acredito que dois textos em particular, Ezequiel 28 e Isaías 14, eles vão nos dar as informações que a gente precisa para estabelecer o ponto hoje. O fato de que Eva não estava falando com uma criatura do reino animal, mas com um ser divino, parece revelado de alguma forma nas peças que esses textos trazem. Então, o que nós vamos fazer eu vou fazer com vocês aqui nessa noite é jogar essas peças, a gente vai ver todas essas peças de alguma forma, e depois, mais ao fim, a gente vai juntar essas peças, então, para entender um pouco melhor do que estava acontecendo ali em Gênesis 3. A gente já usou o texto de Ezequiel 28 na aula passada, e a gente percebeu que existe uma conexão muito clara entre Ezequiel 28, Gênesis 2 e 3, por exemplo, Ezequiel 28, 13 e 14, ele se refere ali ao Éden como o jardim de Deus, o monte santo de Deus, e a gente viu como essa linguagem era importante no passado e como isso revelava, então, um ambiente, um lugar de habitação divina. Mas existem mais conexões também no texto de Ezequiel, e são essas conexões que a gente vai ver hoje. Bom, primeiro é importante dizer que Ezequiel 28, ele não trata especificamente sobre a queda da humanidade, e também não é um comentário sobre Gênesis 3. O próprio capítulo começa com Deus repreendendo o príncipe de Tiro por causa da arrogância dele. Eu vou colocar aqui o texto e a gente vai acompanhar na tela. Aqui. Vocês conseguem ver? Aqui eu estou lendo Ezequiel 28, verso 2. O texto diz assim: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, em hebraico El, sobre a cadeira de Deus, o Moshab Elohim, assento dos deuses, né? Vocês viram já anteriormente, na primeira aula eu falei, né, que a palavra Elohim, ela pode ser traduzida tanto como Deus no singular, como deuses também, e aqui me parece que a melhor tradução seria assento dos deuses, né? No caso aí um termo associado ao conselho divino. E então ele diz: Eu sou El sobre o assento dos deuses, me assento no coração dos mares, mas não passas de homem, e não és Deus, não és El, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, o Kelev Elohim, o coração de um Deus. Então é assim que está lá em Ezequiel, capítulo 28, verso 2. A escolha da palavra El aqui no texto, ela é interessante, ela aparece também no verso 9, a gente já vai ver esse versículo também. A palavra El, ela é uma outra palavra para Deus em hebraico e em outras línguas semíticas ali da região também. Então, eu citei semana passada o povo de Ugarit, e o povo de Ugarit, ele chamava o seu Deus supremo de El. Eles usavam a expressão como um nome próprio, e não de uma forma genérica, assim, simplesmente falando sobre Deus. Havia um ser na mente deles, né, na ideia deles, debaixo dessa expressão El. E o mesmo acontecia com o povo de Tiro, que era uma cidade fenícia. A religião fenícia ali, ela tinha também um conselho divino liderado por El, também chamado Elion em textos fenícios,
e Elion também é a expressão Altíssimo, né, ou traduzida para a gente como Altíssimo, e essa expressão aparecia nos textos fenícios, e esse El, ou Altíssimo, Elion, era considerado por eles o criador da terra. Então, para o leitor antigo, familiarizado com esse texto, a noção de que o príncipe de Tiro ah, julgasse o próprio El, né, era uma ideia ridícula, né, porque ele não podia se sentar acima, né, de El. Né, essa é a disputa ali do texto. Para os escritores bíblicos, a ideia ela era ainda mais ofensiva, porque para eles Iavé era o Altíssimo, Elion, né? O verdadeiro Deus dos deuses, Criador do céu e da terra. E então, o objetivo de atribuir aí no texto os termos El e Elion a Iavé não era para endossar, de alguma forma, o que os fenícios ou o que o povo de Ugarite pensava sobre os seus deuses, mas a ideia do escritor aqui do texto é afirmar a superioridade de Iavé. Então, ele toma expressões que são comuns, mas ele diz, não, esse El, na verdade, é Iavé, é o Senhor, Criador do céu e da terra, é o Deus supremo, né? O Deus altíssimo, o Deus de Israel. Então, Iavé era incomparável entre os seres espirituais, né? E isso era o que os escritores bíblicos estavam sempre dizendo. Os outros seres eram meros imitadores de Yahvé, né? E por isso, os escritores bíblicos também viam a arrogância humana do príncipe de Tiro como uma afronta ao Deus dos céus, ao Deus de Israel. Então, entre os versos 2 ao 6, Deus reconhece a inteligência daquele príncipe, mas ele lembra que aquele príncipe, embora sendo capaz, em termos humanos, ele não é Deus. E esse tipo de arrogância, ela precisa ser punida, né? Então, o verso 9, depois desse texto, vai trazer uma pergunta de forma sarcástica, vai dizer assim, dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? E depois, no verso 10, ele vai acrescentar um detalhe, né? Dizendo assim, da morte dos incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus, diz Yahvé Elohim. Então, essa expressão, essa informação, na verdade, é de que Tiro, né, o príncipe da Fenícia, ele vai morrer como um gentil, é estranho, né, porque ele é gentil, ele é um incircunciso. Mas o ponto do leitor aqui era claro: o reino do submundo, o reino do submundo dos mortos, o Sheol, era descrito ali por Ezequiel como local onde se encontravam os inimigos incircuncisos de Israel. Então, a ideia é que, assim, esse rei que acha que é Deus, ele vai ser derrubado no reino, até o reino daqueles que são inimigos de Israel, aqueles que são os incircuncisos, né? E essa linguagem ela vai se desenvolvendo no texto, isso é visto em Ezequiel 32, no verso, por exemplo, nos versos 21, verso 32, depois em Isaías 14, 9, a gente vai ver também, mas entre esses versos eu quero ler somente 2 versículos que têm conexão direta com as questões sobrenaturais, que é o nosso ponto aqui. Ezequiel 32, verso 27, diz assim, e não se acharão com os valentes de outrora, e em hebraico é Giborim Nefilim, e é uma expressão importante para o assunto sobrenatural, a gente também vai tratar disso mais à frente, mas não se acharão com os valentes de outrora, os Giborim Nefilim, que dentre os incircuncisos caíram e desceram ao sepulcro, em hebraico é Sheol, que a gente poderia traduzir como reino dos mortos, ou habitação dos mortos. Caíram e desceram ao Sheol,
com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ombros, porque eram o terror dos heróis, ou os terríveis poderosos, Giborim, na terra dos viventes. Então, Ezequiel ele faz uma conexão aí entre a situação atual do rei de Tiro, a situação daqueles que já caíram no passado, que eram inimigos de Israel, que caíram e desceram ao Sheol, e então ele faz uma conexão dizendo que o rei de Tiro também vai cair nessa situação. Esse é um primeiro aspecto. Isaías 14, verso 9, diz assim: o além, que é o Sheol em hebraico, né, o reino dos mortos, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras, ou os refaíns, e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Veja, os dois textos que eu li, eles falam de Nefilim e Refaim. E esses são seres meio divinos, que a gente vai tratar nas próximas aulas, mas só estou levantando essas informações para ver como essas coisas estão costuradas aqui nesses textos, né? Agora, voltando lá ao nosso texto de Ezequiel 28, a partir do verso 12, o profeta ele levanta o seu lamento sobre o rei de Tiro, e Ezequiel 12, 28, verso 12 e 13, vai nos dizer assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, e no dia em que foste criado foram eles preparados. Esses versículos, eles levantam algumas questões, primeiro porque o príncipe de Tiro não estava no Éden, né? Ele estava em Tiro. O que vemos então aqui é que Ezequiel ele quer conectar a arrogância do príncipe de Tiro com outra conhecida história de arrogância e divindades. E essa é a história da queda no Éden. Então, ele faz esse jogo de histórias aqui, ele sobrepõe uma história com a outra, para então contar que uma divindade que um dia se arrogou e tentou subir, né, no lugar que pertence a Deus, ela foi derrubada. E agora este rei que se arroga e tenta subir no lugar de Deus, sentar no trono de Deus, ele vai ter o mesmo destino. Então, esse é o jogo de linguagem que Ezequiel faz aqui, mas aqui Ezequiel vai trazendo algumas informações, então, importantes sobre o Éden e sobre aquele personagem no Éden, né? Bom, alguns estudiosos, eles argumentam que a figura que quem Ezequiel, ele quer fazer conexão com o príncipe de Tiro é, na verdade, Adão. Essa interpretação ela parece até razoável, em certo sentido, mas só até chegar nos versos 14 em diante, porque depois, veja aí, eu coloquei aqui na tela, o verso 14 em diante diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até o que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. A questão é, Adão
era um querubim, guardião, ungido, né? Será que essa linguagem é própria para Adão? O pecado de Adão foi elevar seu coração por causa da sua própria formosura, sabedoria, o esplendor, como diz o texto aqui, ou Adão foi lançado por terra para que fosse exposto diante de reis? Então, não parece o caso. Todas essas frases, elas indicam que a conexão que Ezequiel quer fazer é entre o príncipe de Tiro e outro ser que estava no Éden, no caso, a serpente. E na sequência, então, eu quero explicar por quê. Todo o adorno de pedras preciosas que aparece ali no texto, essa figura de pedras preciosas, elas querem transmitir uma ideia de divindade. Todas as joias, elas têm algo em comum. E o que é esse algo em comum? Elas brilham. O brilho ou a luminiscência é uma das características dos seres divinos ou da presença divina, né, no Antigo Oriente Próximo e no Antigo Testamento também. Por exemplo, Ezequiel, no capítulo 1, verso 4 ao 7, diz assim: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem como fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como brilho de bronze polido. Esse é um dos textos, né, para mostrar que brilho, né, metal brilhante, bronze polido, né, são linguagens para se referir a essa luminiscência de seres sobrenaturais. Essa linguagem aparece em Daniel também, Daniel 10, verso 6, diz assim: o seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. E depois lá em Apocalipse também, né? Os pés, Apocalipse, primeiro capítulo, verso 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então, veja que esses são alguns dos exemplos de como a ideia de divindade estava associado com brilho ou com coisas reluzentes, né? Coisas brilhantes. E no verso 16 do nosso texto lá, de Ezequiel 28, do verso 14 em diante ali, é dito que ele andava no meio do brilho das pedras. Então, o texto hebraico diz que em meio às pedras de fogo, essa seria uma outra tradução. Essa ideia, então, ela também aponta para essa direção de divindade e pode, não estou afirmando aqui com 100%, mas ele pode se referir a outros seres divinos que estavam no Éden. Então, ele andava no meio desses seres reluzentes, né, no Éden, né? Essa frase, ela é associada com a morada sobrenatural, né, montanhosa de Deus e o conselho divino em outros escritos hebraicos. Então, a gente tem fora do texto bíblico outros escritos que vão fazer esse tipo de conexão também entre pedras brilhantes ou luminiscência, né, brilho e tal. A gente tem, por exemplo, o mais famoso é o texto de Enoque, né, primeiro Enoque no capítulo 18, capítulo 24, capítulo 25, textos que a gente mais à frente vai tratar também, mas não hoje, né, em outra ocasião, mas são textos que falam dessas ideias. Então, alguns estudiosos eles sugerem que a ideia de pedras de fogo
se referem a estrelas, né, reluzentes, na verdade. E essa é uma interpretação possível. Era bastante comum conectar estrelas a seres divinos, né? Isso em todas as culturas do passado. De qualquer forma, todos os apontamentos, não importa para onde você veja, né, em que direção você tome ali, todos os apontamentos eles vão dirigir nessa mesma, eles vão apontar nessa mesma direção, né? E depois no verso 17 vai dizer ali, lancei-te por terra. A palavra hebraica ali para terra é eretz, e esse é um termo muito comum para se referir, claro, ao chão que nós pisamos, mas também uma palavra para se referir, de alguma forma, ao reino dos mortos, né? ao submundo, né? Vamos colocar assim. A gente tem, por exemplo, em Jonas, né, capítulo 2, ele contando a experiência de ter caído, né? Ele diz assim, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, e ali é Haaretz, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura ou do abismo a minha vida, ó Senhor meu Deus. Então, Jonas, quando ele afunda lá, quem lembra da história de Jonas, né? Ele é lançado do navio e quando ele afunda do navio, ele cai no mar, né? Mas na cabeça dele ele já estava indo para a sepultura. Então, ele usa essa fala, né? Eu desci até a terra, né? Ou seja, até o abismo, até a sepultura, de alguma forma, né? Então, essa é uma linguagem comum na escritura. Agora, Adão já estava na terra, né? Ele não poderia ser sentenciado para permanecer na terra, porque esse era o lugar da sua habitação. Né? Porém, esse é o tipo de linguagem que a gente esperaria se a questão fosse uma expulsão do ser celestial do seu conselho divino. Então, ele que já não pode mais acessar o conselho, porque o seu lugar agora será a terra, né? Então, isso reforça a ideia de que Ezequiel se refere lá à serpente, não a Adão. Além disso, no verso 12, né, de Ezequiel 28, eu coloquei aí na tela, diz assim, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. E veja que eu coloquei ali entre parênteses, né, Shoten ou Shout, que é a expressão hebraica ali. Na verdade, essa palavra sinete, ela é uma das palavras mais difíceis para traduzir, porque aqueles que estudam a língua hebraica e as línguas semíticas, né, tem um fenômeno na língua que é chamado de men mudo. O men seria o equivalente à nossa letra M, né? E ele aparece em algumas palavras, mas ele não tem exatamente, ele não tem assim importância dentro da palavra. Por isso pode ser tanto shoten ou shout ali. Se, no caso, o M for mudo nessa palavra, então fica shout, que significa serpente em fenício e em outras línguas semíticas. Então, Ezequiel 28:12 pode, então, é provável que sim, esteja falando ali, tu és a serpente perfeita, né? Pode ser a tradução. Né? Novamente, não posso bater um martelo aqui, porque é uma luta entre os estudiosos de língua, mas é possível. Agora, ainda que o argumento não seja conclusivo, a mensagem de Ezequiel 28, ela produz um jogo de palavras que leva a gente diretamente para a queda no Éden, mais especificamente para um ser ali que é chamado em Ezequiel de querubim, guardião ungido que se rebela contra Deus. No Antigo Oriente Próximo, e é aí que a gente vai conectando as coisas, querubim era o nome que se dava a um guardião do trono divino. É, então, um ser
espiritual que tem o ofício de guardião. Esse é o significado da ideia de querubim, né? Querubim é um guardião do trono. Então, várias artes e gravuras, eu vou mostrar algumas delas aqui hoje, mas várias artes e gravuras no Antigo Oriente Próximo trazem exemplos de guardiões de trono como parecendo animais, incluindo serpentes, né? Então, alguns querubins guardiões sobrenaturais, eles têm formas ou figuras de animais, mas eles são mais do que animais propriamente, e no caso, alguns deles se parecem com serpentes, né? Então, esse é um ponto. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pedindo a entrada. Ok. Ok. Bom, só mutar aqui. Ok. Agora, é possível, então, que se refira aqui o texto, como eu falei, a serpente, no caso, né? Agora, de qualquer forma, o texto de Ezequiel 28 está apontando a gente para lá, para a linguagem lá no Éden. Esses elementos não aparecem só em Ezequiel 28, eles vão aparecer em Gênesis, melhor, em Isaías 14 também, que também vai conectar de alguma forma com a história de Gênesis 3. Então, em Isaías 14, no verso 4, Deus diz ao profeta que ele ia fazer um motejo, né? O profeta ia fazer um motejo. Eu coloquei aí na tela, diz assim: então proferirás este motejo. Em hebraico é machal a palavra, que significa parábola comparativa, contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Então, veja, Deus está chamando o profeta para fazer uma parábola comparativa contra o rei da Babilônia. Esse é um ponto muito importante aqui nesse texto, né? Então, a gente viu lá em Ezequiel 28 fazendo algum tipo de comparação entre o rei de Tiro e um ser ali, um querubim ungido em Gênesis 3. Agora a gente tem em Isaías um tipo parecido de ideia, porque a gente agora tem falando sobre o rei da Babilônia e Deus dizendo para o profeta: você vai fazer um motejo, né, ou no caso aqui, uma parábola comparativa com o rei da Babilônia, ou contra o rei da Babilônia, e vai dizer: acabou para você, né? Cessou o opressor, como acabou a tirania. E o início da parábola parece tão desfavorável para o rei da Babilônia quanto a gente viu lá na descrição sobre o príncipe de Tiro. O rei da Babilônia, ele é chamado de opressor, né, no verso 4. Depois, no verso 6, ali é dito que ele feria os povos com furor e que ele dominava as nações com ira. E quando esse opressor for abatido, então a terra ela vai ter descanso e ela vai se alegrar. É isso que diz o texto no total ali, como vocês estão vendo na tela, né? No verso 14, ou melhor, capítulo 14, verso 6 ao verso 8. E então, antecipando a alegria de se livrar do rei da Babilônia, o profeta ele vai descrever a partir do verso 9 agora essa parábola comparativa. E aí, em Isaías 14, verso 9 ao 11, o texto diz assim: o além, que seria o Sheol, né, em hebraico, o reino dos mortos, desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras, Refaim, né? O Refaim também aparece aqui, a gente já tinha visto, né? E todos os príncipes da terra, né? Da Eretz, desse submundo, está abaixo do mundo sobrenatural e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco e é semelhante a nós. Derribada está na cova ou no Sheol a tua soberba e também o som da tua harpa. Por baixo de ti
uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Então, ele fala aqui sobre a derrota desse rei, mas ele usa expressões aqui, de alguma forma, apontando para esses aspectos divinos também, né? Olha, você caiu, então, para o Sheol, né? Onde os príncipes da terra, os poderosos da Eretz, né? O do submundo, onde as sombras, os refaíns estão, você também está fraco, né? Você também foi derribado até o Sheol, né? Essa é a linguagem do texto aqui. E como em Ezequiel 28, a figura, então, de Isaías 14, ele é alvo do juízo de Deus e ele vai para o Sheol, ou para esse submundo, ou reino dos mortos, né? Como eu disse aqui, o texto afirma que os refaíns estão lá e o rei se tornará como um deles, ou seja, o rei da Babilônia será como um desses mortos-vivos, assim como também Ezequiel fala sobre o príncipe de Tiro. Então, a partir do verso 11 de Isaías 14, ele muda para um contexto divino também, com links claros entre esses textos que eu disse, Ezequiel 28 e Gênesis 3. Então, do verso 12 ao verso 15, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, né, que em hebraico é Helel ben Shakar, como foste lançado por terra, né, Eretz, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, né, o Kol Kevei, acima das estrelas de Deus, de El, exaltarei o meu trono e no monte da congregação, ou seja, na assembleia, que também é uma clara indicação aqui ao conselho divino, me assentarei nas extremidades do norte, né, de Sapom, a gente viu isso também semana passada. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, a Elion. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, né, para o Sheol, no mais profundo do abismo. Então, o contexto aqui do conselho divino é novamente evidente, né, nesse texto. Você já viu grande parte dessa terminologia, né, na última aula, quando a gente tratou ali sobre o jardim, sobre as montanhas divinas, né? Na primeira aula a gente falou também sobre a ideia do conselho. Agora, a figura a quem o rei da Babilônia está sendo comparado é a um ser divino que caiu do céu, né? Diz aí o verso 12. Ele é chamado de a estrela da manhã, ou o filho da alva, né? Helel ben Shahar. E essa linguagem, ela de alguma forma nos leva também ao texto de Jó 38, verso 7, onde os filhos de Deus são chamados de estrelas da manhã, né? Ou Kokevei, também que é um termo que aparece em Isaías. Então, o termo hebraico ali, em Isaías 14, 12, ele é semelhante ao que aparece também em Jó, se referindo aos seres sobrenaturais lá no texto de Jó. Agora, estrela da manhã, filho da alva, é a tradução do termo ali que está marcado, né? Helel ben Shahar. Os astrônomos antigos e os modernos também, eles conheciam outro objeto celeste que se comportava é, da, 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 da mesma maneira que as estrelas da manhã, né? E esse objeto celeste era Vênus, que, apesar de ser um planeta, ficou conhecido pelos antigos como a brilhante estrela da manhã. E como estrelas e planetas, né, na mente dos povos no passado estava conectado com divindades, né, o texto aponta, então, de alguma forma, nessa direção. Ah, eu estou dizendo isso porque é uma informação, assim, para quem vai se aprofundar depois no estudo ali sobre os termos, sobre Vênus e tal, como era visto como uma divindade, faz algumas conexões importantes com o texto de Isaías. Agora, bom, só abrindo um parênteses aqui,
Existe uma tradução latina, né, desse texto, lá da Idade Média, e essa tradução é chamada de Vulgata, e ela traduziu a expressão estrela da alva, né, o filho da alva, como lux fer, que é a junção de duas palavras latinas, que é lux, que é luz, e fero, que é carregar. Então, a junção dessas palavras seria aquele que é o portador da luz, e é por isso que algumas Bíblias traduzem como Lúcifer, né? Então, é daí que surge o nome Lúcifer, embora, veja, esse nome não aparece na Bíblia em lugar nenhum. Ele aparece como uma tradução da Vulgata, né? Como luz fero, o lux fer, né? Na tradução latina, e daí saiu o nome Lúcifer, né? Que na modernidade é usada para se referir a Satanás, mas a palavra Lúcifer não aparece na escritura propriamente como um nome próprio, né? Como se referindo a Satanás. É a partir dessa tradução aí que surge esse nome que as pessoas costumam atribuir a Satanás. Não tenho nada contra atribuir esse nome a Satanás, né? Porque de alguma forma o texto de Isaías 14 ele procura fazer essa conexão mesmo, mas assim, falando claramente, o que eu quero dizer é que não é o nome propriamente de Satanás, né? Lúcifer, como a gente imagina a partir da Idade Média, né? Mas isso é só uma curiosidade. Mas voltando ao nosso ponto, da mesma forma que acontece lá em Ezequiel 28, Isaías ele retrata um ser divino que está profundamente apaixonado pelo seu próprio brilhantismo, né? Pelo seu próprio ser. E a sua arrogância era tão grande que ele se declarou acima, né? Superior às estrelas de Deus, né? Como diz o verso 13, que aí sim, em hebraico, é a mesma expressão do termo lá de Jó, né? Koukevei, né? Ou seja, ele se declarou estar acima de todos os outros membros do conselho divino. Essa é a ideia. E este brilhante ou iluminado, ele procurou estabelecer a sua superioridade sobre o conselho quando ele disse: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, né, no ponto mais alto, que é Safon, né, e seguirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, a Elion. Então, o monte da congregação aqui é uma clara referência ao conselho divino que se encontra, né, a sua reunião acontece no norte, né, no lugar mais alto, ou no Tsafon, né, acima das nuvens, né, na ideia aqui da linguagem, né? Então, a linguagem de trono, de se assentar na congregação, é uma linguagem equivalente à de Ezequiel 28, verso 2, que fala também do assento dos deuses. Então, Isaías 14, ele parece se tratar de uma tentativa de golpe, né, no conselho divino, ou seja, esse personagem, né, Hillel ben Shachar, ele queria se sentar acima da assembleia na montanha divina e queria ser igual ao Altíssimo, igual a Elion, mas só pode haver um Altíssimo, né? Por isso que a expressão é Altíssimo, está acima de todos, né? Pela própria definição do termo, só existe um que é Altíssimo. Assim, não é surpresa que Hillel ben Shachar, né, o iluminado aqui, né, ele encontre o mesmo fim do guardião do trono divino, lá de Ezequiel 28, e 3 versículos aqui, eles destacam esse destino, né? A gente tem o verso 9, o verso 12 e o verso 15, né? O verso 9 diz: o além, né, o Sheol, desde o profundo, se turba por ti para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras, né, os refaíns. Algumas traduções dizem espíritos dos mortos.
e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Então, ele cai no Sheol, né? E no verso 12 diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, né, Eretz, né, no submundo, tu que debilitavas as nações. Então, veja, ele desce ao Sheol, ele é lançado por terra, são linguagens equivalentes aqui, né, ele cai do céu, né, e depois no verso 15, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, né, ou Sheol novamente, né, no mais profundo abismo. Então, o castigo desse ser, né, Helel Ben Shahar, né, é viver no reino dos mortos. E este ser, ele acaba no Sheol, no abismo, né? Ele é lançado à terra por Deus, ou seja, ele sai do ambiente divino e ele é lançado do ponto de vista de quem está no ambiente divino, no submundo, né? No mundo dos homens e, finalmente, no abismo. Bom, então, isso se conecta tudo com a linguagem lá de Gênesis 3, Gênesis 3, do verso 1 ao 5. O texto, nós temos ali esse personagem principal, né, que é a serpente, e a palavra traduzida por serpente ali é Nahash, e ela é uma palavra hebraica bastante elástica, né? Ou seja, ela tem vários significados, né? Eu não sei se vocês sabem, mas hebraico não usa vogais, são só consoantes, né? Então, seria equivalente assim ao N, ao CH e ao SH para a gente, né? O Nahash. Né? E geralmente os tradutores eles optam por Nahash mesmo, com esse som de A entre as consoantes, né? Nahash, que significa serpente. Mas Nahash também são consoantes do verbo Nohesh, que significa adivinhar, ou adivinhação, adivinho, né? E se refere, então, a uma comunicação com o mundo sobrenatural, né? Um adivinho, no mundo antigo, era aquele que previa presságios, ou ele trazia informações divinas, ele era um oráculo divino, né? Na Terra, né? O Nohesh. E esse elemento, ele de alguma forma está narrado na história ali, né? Eva está obtendo informações desse ser, desse ser que é uma serpente, um Nahash, ou é um Resh, né? Um adivinho, ou alguém iluminado, né? Além disso, as consoantes Nahash ou N, CH, SH também podem formar o adjetivo iluminado. Ou seja, esse adjetivo ele surge porque a expressão ela também pode ser traduzida como bronze, como Neroché. Por exemplo, no texto de 1 Crônicas 4:12, é dito que Teiná, um dos descendentes de Judá, é pai de Ir-Naash, ou pai de Ir-Nahash, que significa cidade do bronze. E quando Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, né, o termo hebraico que aparece lá em Números 21:9, serpente de bronze, é Nahash Neroché. Então, veja que o som é parecido, né? Nahash Neroché, né? Que é a serpente de bronze. Então, o bronze polido, ele era bastante brilhante, né? Por isso, Nahash também era a palavra para brilhante ou iluminado. E, além disso, bronze sempre estava conectado com o aparecimento de figuras sobrenaturais, né? O brilho do bronze. A gente até viu, eu volto aqui, ó, Daniel 10, versos 5 e 6, né? Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufaz, o seu corpo era como berilo, o seu rosto como de um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, né? Rocher.
e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. E essa também é a figura lá de Ezequiel. A gente viu, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta dos pés era como de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido, né, rocher. Então, tudo isso mostra a elasticidade dessa palavra e a sua ligação também com os seres sobrenaturais. Eu vou colocar um quadro aqui para te mostrar isso. Então, veja, Nahash. Ali em cima você tem as vogais que são equivalentes, né, para a gente. Hebraico se lê ao contrário, né, da nossa leitura. Então, você tem ali a primeira letra do lado, agora, né? Para quem está vendo da câmera, eu não sei dizer, né? Mas é o contrário da nossa leitura, né? Então, o N seria o equivalente a outra letra lá na ponta final, né? Então, assim, como um substantivo, Nahash é serpente. E aí você vê todos esses textos bíblicos que eu coloquei aqui. Números 21, Deuteronômio 8, Salmo 58, Provérbios 23, Jeremias 46, apontando, então, nesse substantivo, né? Essa mesma expressão como serpente. Como verbo é um adivinho ou um diviner, né? Aquele que tem conexão com o celeste ou aquele que pronuncia palavras a partir do conhecimento divino que ele tem. Ele é alguém que traz informações divinas, né? Esse é um diviner, né? E como verbo, ele aparece nesses textos bíblicos aí, Gênesis 45, 44, 5, e 15 também, Levítico 19, 26, Deuteronômio 18, 10, 2 Reis 17, 17, 2 Crônicas 33, 6. E como adjetivo, no caso, ele é iluminado, né? Aí vem a raiz neroché, né? Que seria bronze. E aí essa expressão aparece em Números 16 como adjetivo, né? Números 16, Números 21, Deuteronômio 8, Josué 6, Juízes 16, 1 Samuel 17, 2 Samuel 8. Então, veja, se for substantivo, serpente. Se for verbo, adivinho, né? O diviner. Se for adjetivo, iluminado. Então, veja a elasticidade dessa palavra, né? O que eu quero sugerir aqui é que o próprio termo que é usado para serpente em Gênesis 3 já vai nos dando pistas de que não se tratava de um mero animal somente, né? Não era um ser qualquer, mas que se tratava de um ser divino. Ele tinha aparência de animal, mas ele não era propriamente um animal, ele era um ser divino. Né? O escritor, de alguma forma, então, ele deseja que os leitores eles considerem todas essas nuances possíveis na palavra para interpretar, e todas elas têm um peso teológico. Então, é muito interessante como essa expressão aparece lá em Gênesis, e por conta da elasticidade dela, tudo aquilo que ela representa ali no contexto. Agora, eu tenho mais um texto para jogar como peça desse grande quebra-cabeça que a gente está montando aqui. Eu prometo que mais ao final a gente vai juntar as peças, tá? Mas, para juntar essas peças, eu gostaria então de voltar para Isaías, na verdade, capítulo 6. Ir para Isaías, né? A gente não foi ainda hoje, né? O texto diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, aqui nós temos o termo serafim. Em hebraico, essa expressão serafim, ela significa aquele que queima. E geralmente é traduzida por fogo, né? E novamente é uma expressão associada à luminosidade. Mas há também uma outra ligação com Nahash, que a palavra hebraica seraf,
ela também pode ser traduzida como serpente. E isso acontece em textos como Deuteronômio 8:15, Isaías 36, Números 21, versos 6 ao 8. Esse último trata do episódio onde Moisés levanta a serpente de bronze, e ali nós temos essas duas palavras, né, Nahash e Seraf, como intercambiáveis para se referir a serpentes. Então, veja, Nahash significa tudo aquilo que eu falei, né? Até voltando aqui, né? Serpente, diviner, né? O adivinho, iluminado. E agora a gente tem a expressão seraf, que pode ser traduzido como serpente, mas ela também está associada com luminosidade, né? Ou aquele que brilha, ou também aquele que queima. E por que se refere a serpente? Porque o veneno dela queima, né? Também. Então, assim, há várias conexões aí com a ideia de serpente e a ideia de serafim, né? E em várias religiões do passado, serpentes, mais especialmente serpentes com asas, né? Então, um híbrido de animais aqui, e também, ou homens também, vou mostrar isso, eram considerados guardiãs, né? Essas serpentes, do trono de Deus ou dos deuses, né? Isso acontecia também para o povo de Israel. Uma pesquisa arqueológica encontrou vários selos judeus da época de Isaías que traziam essas figuras. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui na tela. Então, veja aqui, esses são selos, né? Como esses selos eram feitos em pedaços de barro, né? Às vezes bronze também, aqui você tem o desenho, né? De como eram esses selos. E esses selos, eles são serpentes ou serafes com asas, né? E todos esses selos, no ambiente de Israel, ali era usado como um símbolo de guardiões do trono de Yahvé, ou de Elohim, né? Então, essas são figuras comuns ali para, inclusive, moedas também podiam aparecer, né? Mas especialmente selos, né? Apareciam essas figuras. Agora, um dos selos se destaca porque ele representa as serpentes ao redor do trono de Yahvé. Essa é a inscrição, inclusive. Veja ali serpentes e no meio tem uma bola, né? Essa bola representa o brilho divino de Yahvé, né? E as serpentes protegendo Yahvé, né? Esse era um dos selos bem da época de Isaías mesmo, que representava esses seres, né? Então, veja, tanto querubins como serafins são considerados guardiões do trono divino. A diferença é que querubim é uma palavra que identifica um ofício, que é o ofício de guardião. Então, querubim é guardião. No caso dos querubins, eles aparecem representados como várias figuras diferentes e que são figuras híbridas entre animais e homens, né? Então, às vezes, rosto de touro, né? Pés de cervo, né? Coisas assim estranhas mesmo, né? Rosto que mistura rosto de homem com rosto de animal, né? Então essas figuras são representantes de querubins, né? Que são defensores, protetores, né? Essa é a ideia da palavra. Mas existiam então, em particular, essas figuras dos querubins que eram serpentes, né, que eram os serafins, né, ou seja, além de serem querubins, que eram guardiões, mas eles eram particularmente associados com essa forma mais serpentina, né, então eram serafes. Eles, assim, por que serpentes, né? Porque no passado as serpentes elas
representavam longevidade, né, pelo fato de trocar de pele. Então, a ideia de que ela deixa a pele era como se ela pudesse viver eternamente como um ser divino. E por isso, serpente tinha muita ligação com a ideia de divindade. E havia uma certa conexão entre as serpentes também e a passagem da vida para a morte, né? E por isso é que em muitas pirâmides do Egito, você tinha figuras de serpentes como guias da vida para a eternidade, né? Então, e elas também se destacavam porque elas eram, por causa da sua astúcia, né? Elas eram reconhecidas como seres que tinham inteligência muito especial, elas entregavam inteligência e sabedoria aos príncipes do Egito, né? Então, aqui eu tenho algumas figuras para mostrar para vocês. São figuras egípcias aqui, onde você tem protetores do trono, né? E veja ali que no trono ali você tinha serafins, né? Tinha leões também, todos eram querubins, mas no caso você tinha em particular os serafins também. E aí você tem figura de uma serpente com mãos e pés, né? Ou seja, um híbrido entre serpente e homem, né? Entregando ali conhecimento divino. Você tinha, enfim, serafins, né, com asas, né, também para representar que a sua morada era divina, né, era dos céus, né, ela não era um ser qualquer, era um ser comum, embora pudesse se disfarçar entre outros seres de alguma forma, né, e aí você tem uma serpente com pernas e uma serpente ali, ou um corpo de homem com a cabeça de serpente, né? Que todos eles representavam esses seres divinos, né? Ou conhecidos como serafins. Bom, agora sim, então a gente tem todas essas peças jogadas aqui, e juntando as informações, a gente pode montar um quadro sobre essa passagem de Gênesis 3. Eu coloquei aqui um quadro com todos esses textos e as conexões que a gente tem entre esses textos. Então a gente tem aqui, em Ezequiel 28, a gente tem a ideia do conselho divino, né? A figura do Éden, Jardim de Deus, Monte Santo, e o assento divino ali. Você tem em Isaías 14 a mesma figura de um conselho divino, né? Ou seja, um monte da congregação que se encontra nas extremidades do norte. Isaías 6, também a figura do conselho divino, a sala do trono de Deus, onde é protegido ali por esses seres, né, serafins, ou serafins. E em Gênesis 3 você tem, por consequência, né, da junção que a gente fez semana passada, também a ideia de conselho divino por ser um jardim sagrado, né, o primeiro templo, né, uma habitação divina e onde Deus estava, também estava o seu conselho, era assim que pensavam os povos no passado. Em todos esses textos você tem essa figura também com certa capacidade de fala. Nesses textos você tem, em Ezequiel 28, você tem a ideia de sabedoria, de querubim, né, protetor, você tem esse ser coberto de joias, né, brilhantes, e é também um sinete lá, lembra que eu falei que a palavra poderia ser traduzida talvez como serpente, então essa figura você tem lá. Em Isaías 14, você tem a figura da estrela, né, que aponta para a luminiscência, que é um aspecto que a gente já discutiu sobre seres divinos. Isaías 6, capacidade, além da capacidade de fala, né, você tem serafim, que é também com figura de fogo, serpente, né, e agora com asas, que são símbolos de seres celestes, no caso, né? E em Gênesis 3 você tem serpente, que é sábia, né? Então, e a palavra Nahash pode ser tanto serpente como diviner, né? O adivinho, o oráculo divino, ou iluminado, né? Porque também tem a ideia ali de bronze, né? Do brilho do bronze. E em Ezequiel 28 você tem a humilhação,
né, do rei de Tiro, no caso ali, sendo comparado a esse ser que é humilhado em Gênesis 3, né, lançado fora do Monte Santo de Deus, expulso então do ambiente de habitação divina, no verso 16, lançado para a terra, né, lançado para Eretz, verso 17, reduzido ao pó da terra, né, no verso 18. Em Isaías 14, a gente tem essa figura de humilhação também, né, que é o rei, agora se referindo ao rei da Babilônia, fazendo uma comparação entre o rei da Babilônia e esse ser lá de Gênesis 3. Então, ele é lançado ao reino dos mortos, né, ao Sheol. Depois, lá em Isaías 26, 19, associa o reino dos mortos com a habitação no pó, né, no pó da terra também, né, que é uma linguagem que você tem no verso 15. E é lançado por terra, né, lançado para Eretz. Isaías 6 a gente não tem a figura de humilhação porque não é o assunto, né? E depois em Gênesis 3, claro, a gente sabe da história, né? Depois da serpente ter feito aquela bagunça toda, né? Na sua rebelião contra Deus e o seu ódio, de alguma forma, contra o homem, a gente vai trabalhar um pouco mais isso agora, mas você tem ali, ao invés dela estar acima das estrelas, né, acima dos outros Elohims, ela é colocada entre os animais da terra, né, ao invés de um trono, ela rasteja, né, então são figuras de humilhação, e ela estará com o rosto no pó, né. Então, assim, juntando todas essas informações, o que eu quero dizer é que o Nahash, né, a serpente lá de Gênesis 3, era um querubim, e mais especificamente um serafim. E por isso, provavelmente, era um ser que tinha asas e certamente tinha uma aparência serpentina brilhante também. Então, o que era próprio dos seres espirituais. E uma vez que o Éden era um lugar de intersecção entre a habitação celestial e a habitação terrena, ver um ser sobrenatural não era algo incomum para Eva. Assim também não era incomum que um guardião falasse, como o que pudesse ser de alguma forma confiável ou que tivesse sabedoria superior. Então, todas essas ideias estão conectadas com a palavra, e por isso tudo, assim, eu diria que eu costumo ser solidário com Eva nesse sentido. De qualquer forma, é claro, isso não desculpa a desobediência de Eva, né, tanto de Eva quanto de Adão. Essa desobediência, ela teve consequências terríveis, porque foi uma desobediência contra Deus, foi uma rebeldia contra Deus. Agora, aquela ocasião no Éden, ela, por conta disso tudo, ela marca o grande primeiro evento de rebelião contra o Criador. Não há nada que pareça implicar em um momento de rebelião anterior a este, né, no texto bíblico. O que eu quero dizer é que tudo aponta para que tanto a rebelião divina, ou seja, uma rebelião entre os seres divinos, e uma rebelião humana, elas começam juntas naquela ocasião. Para a serpente era inaceitável que Deus criasse seres menores para ter domínio sobre a bela criação e desse então lugar a esses seres na família de Deus. Estou me referindo a Adão e Eva. Então, assim, para um ser que é divino, que é cheio de conhecimento e sabedoria divina, para ele Deus criar um homem, né? Que até o Salmo 8 diz que o homem foi feito menor do que os deuses, né? O menor do que esses seres divinos, para essa serpente ver um ser criado que é menor do que ela, sendo alguém que vai receber tamanha autoridade, tamanha honra da parte de Deus de governar a terra, não era justo. Esse era um lugar que pertencia aos Elohims, né? Aos seres divinos, né? Então, esse ciúme, a arrogância e o orgulho tomaram conta daquele ser, né? Daquela serpente, da Nahash, e instigou essa infidelidade tanto contra Deus
e a desobediência também da parte de Eva, né? E como sabia, essa serpente sabia que Deus é justo, o efeito seria a destruição dos homens, o que, já que Deus tinha anunciado, olha, no dia que você comer, você vai morrer, então fazendo com que o homem comesse, ele seria destruído. E, de fato, o homem ele perde ali o acesso à continuidade da vida, ele não tem mais acesso à continuidade da vida, à fonte de vida, porque ele está separado da presença de Deus, ele está separado do lugar de vida, né? Então, mas em Gênesis 3,15, nós ficamos sabendo que, apesar de toda essa confusão, Deus tomaria uma medida para restaurar o seu governo por meio de um dos descendentes da mulher, né? Então, Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a redação do texto, ela é assim, propositadamente, deliberadamente enigmática, por motivos que eu vou deixar mais claro mais tarde. Mas, no mínimo, o texto ele garante que a humanidade ela não seria extinta, né? Embora sua habitação seria em um lugar de morte. Um dia, o golpe causado pelo Nahash seria revertido. O texto diz também que, de alguma forma, né, que essa serpente teria descendência. E é claro que o restante da história bíblica, ela não é uma história sobre a luta de humanos contra pessoas cobra, né? Não é propriamente essa história. Isso não é surpresa para a gente, já que o inimigo da humanidade não era uma mera cobra, na verdade. A Bíblia, ela vai descrever um conflito contínuo entre os seguidores de Yahvé e os seres divinos e humanos que seguem os passos da serpente. Então, todos os que se opõem ao reino de Deus, eles são considerados descendência da serpente. Mas o Nahash, ele foi amaldiçoado para se arrastar na terra em estado de humilhação. Em Ezequiel 28, Isaías 14, a gente vê o vilão derrubado na terra, né, na Eretz, um termo que se refere a um ambiente separado da habitação celestial, um ambiente onde há morte, e por isso é um termo que metaforicamente também se refere ao submundo. Então, a maldição, ela diz que a serpente, ela comeria do pó da terra. Agora, a gente sabe que a serpente, ela não se alimenta, né, do pó da terra, propriamente, né? O ponto ali, o que me parece, é que o Nahash, que queria ser o Altíssimo, na verdade será o mais baixo, será afastado do seu lugar na presença de Deus e do conselho divino, e ainda que achasse um absurdo que Deus tenha criado o homem para ter tanta honra, já que sabia ser superior aos seres humanos, no submundo, o Nahash é mais baixo do que os próprios animais, né, aos olhos de Deus. E aqui, nesse lugar, o seu domínio seria a morte, né? Seria o domínio de morte, né? Então, após a queda, embora a humanidade se afastasse de Deus e não fosse mais imortal, o plano de Deus ele não foi extinto. Em Gênesis 3, nós temos ali sendo contado que o porquê nós morremos, o porquê nós precisamos de redenção e de salvação, e porquê a gente não pode salvar nós mesmos. De alguma forma, todas essas ideias estão ali em Gênesis 3, mas também nos diz que Deus vai levar o seu plano até uma conclusão, e a história humana ela vai continuar, e ela vai ser tanto uma história trágica, quanto uma saga milagrosa e providencial da parte de Deus, né? Mas, antes dessa resolução acontecer,
as coisas vão piorar, ao invés de melhorar, no texto bíblico, né? Então, outras rebeliões humanas e divinas, elas vão acontecer em seguida. E esse é um assunto que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, por hoje é isso. Agora eu abro aqui o espaço para perguntas e respostas, se tiverem perguntas. Hoje a gente está com um número reduzido aqui de pessoas, mas eu gostaria de interagir com vocês, então fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Ou algum comentário? Não, tá todo mundo tímido hoje? Ok. Então, espero que vocês tenham entendido ali as conexões que foram feitas. Pastor, já que o senhor abriu, Ah, sim. não, é que o senhor falou dos refaíns, seriam o quê, pastor? Então, os refaíns a gente vai ver nas próximas 2 aulas. Tá. Tá bom? Tá. Mas, como eu falei, são seres meio divinos ali. A gente vai entender por quê. Por que eu estou falando nesses termos, né? Mas a gente vai falar deles nas próximas aulas, né? Tanto os nefilins como os refaíns. Obrigada. Tá bom? São nas próximas aulas que o senhor vai falar provavelmente deve ser na próxima que o senhor fala onde Deus divide o mundo? Provavelmente. Nas próximas 2, né? A gente vai falar disso. E aí o quadro vai ficar um pouquinho maior, né? Então, aí a gente vai chegar nesses pontos críticos e vamos entender. Aliás, esses pontos críticos das próximas aulas, junto com esse aqui de hoje, eles é que vão estabelecer todo o critério da história do Antigo Testamento e da vinda de Cristo também, né? Parece estranho afirmar isso aqui, né? Porque a gente sempre está pensando assim, na queda do pecado, mas tem outras coisas mais que acontecem também, outras quedas mais que elas se ligam à vinda do Messias, né? Então, é isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Eu estou curioso para saber em que momento da história da humanidade que deixou-se de acontecer, que provavelmente, não sei, estou só supondo que seja na época do dilúvio, que os humanos deixaram de ver esses seres divinos. Na verdade, assim, eu acho que eu estou adiantando coisa aqui, mas assim, você tem a expulsão do homem do ambiente do Éden, né? Então, em Gênesis 3 mesmo, você tem essa expulsão. A partir dali, já essa conexão já é assim, ela já fica bastante limitada. Então, aquilo que para o homem seria natural, que acontecia lá no jardim, agora já não é mais natural, né? Isso não vai acontecer com frequência como poderia ter acontecido se nada tivesse, se a desobediência não tivesse acontecido lá no Éden, né? Então, agora, não quer dizer que no decorrer da história essas coisas não aconteçam. Na verdade, durante toda a história, seres sobrenaturais continuam se comunicando com os homens e aparecendo aos homens também. E a gente vê isso na Escritura, a gente vê isso nos textos dos povos antigos, e a gente vê coisas até nos dias de hoje também, né? Então, o que eu posso dizer é que essa conexão ela já não é tão comum como, claro, era no Éden, mas ela vai continuar acontecendo. Às vezes, da parte do próprio Deus, enviando mensageiros, né, enviando anjos, ou então por meio de visões, ou mesmo trazendo homens à presença do conselho divino, ou às vezes por meio de rebeldes contra Deus se envolvendo com os homens, né? E aí isso acontece por toda a história. Então, todos os povos antigos
tem figuras desses seres, todos, sem exceção. Tem figuras desses seres e é interessante notar que as figuras são muito parecidas, mesmo em povos que são distantes uns dos outros. Então, certamente eles viram coisas, certamente eles falaram com coisas e que eram equivalentes ali nas aparições nessas sociedades no passado, né? E então, assim, tô adiantando algumas coisas aqui, mas sim, isso ainda aconteceu e acontece no meio da história ainda hoje. Não quero ser polêmico aqui, mas sim. Ok? Tá certo. Tá. Bom, gente, mais alguma pergunta? Então, o meu ponto aqui era mostrar que, assim, tornando toda a complicação da aula mais simples, né? Que Nahash, lá em Gênesis 3, era um ser que estava entre os outros seres criados por Deus ali, embora ali no meio dos animais, ele não era um mero animal. E pelo que a palavra significa, pela forma como ele age em relação a Eva, pela conversa que ele tem como, vamos dizer assim, alguém que traz uma sabedoria especial, por todas essas coisas, os leitores do passado sabiam que se referia a um serafim. Um serafim é um querubim, ou seja, um guardião do trono, mas propriamente numa figura serpentina, né? Então, todas essas junções ali de textos que eu fiz foi para tentar mostrar isso para vocês. Por isso não era de se impressionar que Eva falasse com aquele ser, né? Ela não era boba, assim, no sentido de falar simplesmente com uma cobra, né? Nem Adão também, de observar isso e achar tudo bem. Na verdade, eles sabiam que eles estavam falando com um ser sobrenatural ali. E é isso que a Bíblia vai mostrando nos outros textos que a gente leu. Tá bom? Então é isso, são todas essas conexões, espero que tenha ajudado a montar melhor o quadro ali de Gênesis e espero que tenha sido, tenha aumentado assim o nosso imaginário, né, em relação a essas questões todas e de alguma forma fazer a gente pensar também naquilo que a gente já conhece de povos antigos, né, o que acontece no ambiente sobrenatural. Talvez uma coisa que eu possa dizer aqui e que para a gente é um pouco difícil porque a gente criou uma figura para a gente que assim o reino sobrenatural é completamente, a gente faz aquela ideia de um estado assim etéreo, incorpóreo, né, sem nenhuma presença física, sem nenhuma figura física, mas essa não era a visão que o povo tinha das coisas sobrenaturais, né? Na verdade, a sobrenaturalidade de um ser se referia a outras coisas que apareciam nele, né? E não propriamente assim alguma coisa invisível, né? Intocável e tal. Então, o tipo de visão que a gente tem do sobrenatural hoje, muito influenciado pela cultura grega, muito influenciado pela Idade Média, né? Ela perde um pouco daquilo que os povos antigos pensavam sobre divindades, né? Seres sobrenaturais e tudo mais. Então, talvez a gente tenha que fazer um pouco desse ajuste também para voltar a ler os textos do Antigo Testamento e entender ali o que eles estavam pensando, o que eles estavam vendo de fato e as descrições que eles faziam desses seres, né? E que é um exercício bem difícil para a gente. Eu confesso que, embora esteja estudando essas coisas por um tempo, ainda é difícil para mim sair assim dessa coisa que a gente tem no presente, né, em relação ao mundo sobrenatural, com aquilo que eles pensavam no passado. Tá certo. Sobrenatural depende do ponto de vista, né, pastor? É sobrenatural para a gente que não vê, a gente não vê o conselho de Deus.
do outro lado, talvez Satanás tenha visto a gente como algo sobrenatural, porque fala, como que esses caras menor que eu pode ser dominar? É sobrenatural. Exatamente. Não é faz natural. sentido com a natureza, né? No natural era eu dominar. Por que que esse pessoal sobrenatural está dominando? Exato. Assim, a gente não sabe como, é difícil assim dizer, porque a Bíblia não diz mesmo, como surgiu isso no coração, essa rebeldia no coração da serpente. Sim, a gente pode ter um monte de teoria quanto a isso, mas é difícil porque o texto bíblico não diz. Mas a gente pode supor todas essas coisas que o texto bíblico diz, né? E uma das coisas como é que eles, aquilo que né, a gente está falando aqui, como é que esses seres menores aqui, eles vão ter toda essa honra, todo esse domínio? Essa é uma coisa. Segundo assim, aquele orgulho mesmo e pela comparação que se faz entre o rei da Babilônia querendo ser Deus e o rei de Tiro querendo ser Deus, e o comparativo que se faz com esse ser lá de Gênesis, parece que no coração desse ser também tinha um pouco disso. Eu quero ser como Deus também, né? E aí dá no que dá, né? Se torna o menor dos menores. Né? Paulo fala isso em 1 Timóteo 3,6. Uhum. Quando os neófitos, né, e os presbíteros que são neófitos na fé se tornam, que não seja o mesmo pecado do diabo, se não me engano, né, que é a soberba. A soberba, exato. Né? Então, acho que é 1 Timóteo 3,6. Sim, então, aí, exato. Agora, como isso surgiu, é difícil dizer, né? Assim, a gente pode entender pelo contexto, né? Tá acontecendo isso, e vai criando ali no coração essa ira, né? E é uma ira que permanece, né? Então, o objetivo de Satanás e de todos os seres rebeldes contra Deus é destruir a visão de quem Deus é e destruir a humanidade. A ideia é sempre essa, é de alguma forma colocar a humanidade em um estado deplorável, né? Um estado pior do que a queda já trouxe, né? Ou colocando de outra forma, é aprofundar o que a porta que a queda abriu, né? A queda abriu uma porta para o pecado e agora esses seres querem levar o homem à miséria total por uma ira, sabe? Uma atitude assim essa luta mesmo assim de um orgulho, uma batalha, assim, uma tentativa de destruição. Então é por isso que assim você sempre tem alguma coisa de religiosidade satânica por trás de ideia de morte, né? Tirar a vida, sacrifício humano, abuso de crianças e sacrifício de crianças, toda tentativa que se tem de diminuir a importância da vida do homem, você sempre tem, de alguma forma, alguma religiosidade satânica por trás dessas ideologias, né? Inclusive ideologias modernas também, que acompanham mensagens satânicas por trás dela, de diminuição da importância do homem, todas elas com vínculos religiosos, inclusive, com mensagens ou religiões satânicas, né? Então, assim, isso aconteceu na história desde o passado, isso acontece ainda hoje, e a gente tem essa guerra constante, né, entre a defesa de quem é o homem, o ser humano, e a destruição que esses seres querem trazer para a própria dignidade humana, né? Então, isso a gente, infelizmente, ainda batalha com isso. E a gente batalha em todos os níveis, né, em níveis... hoje em dia, muito claramente, até em níveis políticos e tal, né, a gente batalha com essas situações, né. Não, entendam a minha fala aqui, não estou querendo dizer que nossa batalha espiritual é de alguma forma política, ela tem outros patamares, né, mas é que essas questões sobrenaturais, elas afetam o homem em todas as esferas, em todas as esferas da vida e esferas que o homem leva como importância, né? Então, vai afetar todas elas também, né?
Tá bom, gente? Eu acho que passei Obrigado. bastante hoje do horário. Semana que vem a gente tem mais, e semana que vem também vai ser bastante curioso. A gente vai se aprofundar em alguns assuntos e a gente vai ver outras formas de queda. E quando a gente chegar, então, a falar de nefilins, refaíns e tal, muita coisa maluca vai surgir aí, mas muita coisa vai fazer mais sentido também no texto do Antigo Testamento e no texto do Novo Testamento. É isso que eu quero apontar para vocês. Tá bom? Tá Então, uma joia. boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite, Boa noite. obrigada. Boa Participar. noite. Boa noite. E a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Joia. Tá joia. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite, pastor. Tchau. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.